hoje a gente vai falar, então, para começar, sobre esse assunto que relaciona a perimenopausa, climatério, a irritabilidade, cansaço, ansiedade, dificuldade para dormir, que são sintomas muitas vezes confundidos com a depressão. E isso, como eu disse ainda há pouco, pode começar por volta dos 40 anos. Segundo os dados do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, cerca de 30 milhões de brasileiras estão vivendo esse momento exatamente nessa fase aí mais conturbada. 238 mil receberam diagnóstico pelo SUS. Para explicar melhor o que é a perimenopausa, como identificar os sintomas e buscar o tratamento adequado, recebemos a ginecologista doutora Amanda Vanzelli. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada por estar aqui com a gente. Agradeço. Muito Uma alegria te obrigada. receber, viu? Vamos sentar, vou sentar do seu lado para a gente falar então um pouquinho sobre esse momento crítico, né, que pega a gente de jeito e que muitas vezes é confundido. Eu considero que acho que é o pior momento da vida da mulher, porque ela não se sente velha para estar na menopausa e ela não é mais nova para poder engravidar e ela não entende, ainda não passa pela cabeça dela que tudo aquilo que ela esteja sentindo seja por conta, assim, de uma oscilação hormonal. É por conta de um excesso de trabalho, é por conta de filhos que ela acabou de ter. Então, ela o corpo está mudando, a cabeça está mudando, o casamento está conturbado e ela não entende o porquê isso está acontecendo. E por isso que é extremamente importante a gente trazer esse assunto para as mulheres se identificarem, entenderem que isso acontece não só com ela, com muitas, quase todas, e que para elas se sentirem acolhidas. Quanto mais a gente falar sobre isso, mais comum isso vai ser. Que bom, eu fico feliz, porque eu passei por essa fase, né? Eu tenho 55 anos e me lembro bem como se fosse ontem, por volta dos 40 anos, o tanto de coisa que estava confundindo mesmo a minha cabeça, o meu emocional frágil, por conta de tudo junto, porque vem tudo junto, né? Na minha fase, eu não tinha acabado de ter filhos, mas eu estava com filhos adolescentes, né? Foi bem aquele momento de filha indo para o intercâmbio, o Gabriel fazendo as escolhas profissionais, o casamento, sim, muito conturbado. A gente, com oscilação hormonal, fica sempre à beira de um ataque de nervos, né? Eu tinha uma TPM terrível. E para piorar, eu ainda tive um hipotiroidismo. Aí veio junto e era um cansaço incontrolável, vontade de chorar. E até entender o que era, demorei. E a gente vê em números mesmo que o número de divórcios nessa faixa etária é muito grande, porque a mulher, essa parte de oscilação de humor, essa irritabilidade sem controle, não é uma irritabilidade simples, a mulher fica extremamente sem controle, ela não entende aquilo e o marido muito menos, né? Então, isso que você comentou da TPM, quando a mulher consegue perceber que são nesses dias que ela fica mais irritada, fica até um pouco mais fácil, porque ela consegue entender, poxa, será que tem a ver com o meu ciclo menstrual? Será que tem a ver com a minha menstruação, com os meus hormônios? Porque tem tudo a ver, né? É a fase que os hormônios oscilam demais. Um mês a gente produz hormônio suficiente, no outro mês a gente não produz. E não quer dizer que a gente vai ter sintoma em um mês e no outro mês não. Não, essa oscilação hormonal faz com que a gente fique com deficiência hormonal. Na verdade, predominância de um hormônio em relação ao outro. E esse desbalanço causa isso tudo, né? Isso na cabeça e no corpo, porque a mulher também começa a perceber alterações no corpo, ganho de peso, que deixa ela ainda mais deprimida, ela ainda mais chateada e sem conseguir entender. E às vezes realmente sobra para o casamento, né? Eu vou falar um negócio para vocês, não sei se você já ouviu de alguma amiga mais velha, mas eu tenho amigas na minha faixa etária, né? Obviamente, então de 55 a 60, majoritariamente é meu grupo de amigas, e algumas se divorciaram nessa fase, dos 40 anos. Claro que tem casos e casos, e tem casamentos realmente que não tem jeito, onde há violência, onde há traição, que não dá para superar, enfim, cada um com a sua própria história. Mas eu ouço de uma boa parte de amigas que divorciaram-se nessa fase que elas se arrependem. Que, puxa, por que que eu não tive mais paciência?
Eu ouvi de uma amiga esses dias, eu estava obstinada porque eu ficava tão irritada. Hoje eu olho, eu podia ter feito diferente. É claro que a gente não vai carregar culpa de nada, mas eu tô feliz porque você trouxe esse assunto. Talvez a gente livre muitas outras mulheres e homens também desse momento. E filhos também que acabam sofrendo com essa história toda. Sim, e você vê como a mulher, além de tudo, ainda carrega culpa por não ter compreendido esse momento. Então, esse assunto tem que ser conhecido pelos homens também, para que eles entendam que a mulher está passando por essa fase. E outra coisa que a gente vê muito são mulheres procurando ajuda de psiquiatras que cada vez mais, ainda bem, estão se familiarizando também com esse assunto e antes de pensar que possa ser uma depressão ou realmente uma doença que está sendo instituída, que ela pode estar acontecendo isso tudo por uma oscilação hormonal. É claro que a gente não pode achar que não existem essas doenças, ainda existe depressão, isso é uma doença, né? Que precisa ser cuidada, que precisa usar medicamentos para isso, mas a gente passar pela cabeça que possa ser a oscilação hormonal, ao invés de ser medicada, ao invés de receber esse diagnóstico definitivo, porque é um diagnóstico definitivo, a gente tem que ter esse olhar diferenciado e respeitar esse momento de oscilação. Então, a gente vê muito na prática, as mulheres já chegam no consultório fazendo uso desse repertório de medicações para controlar a ansiedade, para controlar a depressão. E a gente sabe que não são medicações sem efeitos colaterais e que não foram olhadas com esse olhar diferenciado aí, respeitando a fase da vida que ela está passando. Bom, mas e aí? Ok, olhar, entender e acolher, eu acho que é o primeiro passo. Mas o que fazer? Porque eu falava muito para o meu marido nas minhas crises de TPM, que eu ficava insuportável para ele, insuportável para mim também. Eu falava, eu também não tô me aguentando, não é você, eu também tô sofrendo, né? Mas e aí, o que fazer? Porque é horrível para quem sente. Eu falei no começo, né, que é a fase mais difícil para a mulher, mas é a fase mais difícil para o médico também. Porque tratar a menopausa, que é a falência ovariana, que é o momento em que o ovário não funciona mais, ele não produz mais hormônios. Hoje em dia, a gente sabe que a reposição hormonal é uma ferramenta extremamente segura e eficaz, a gente pode lançar mão disso. Mas na fase que precede essa falência ovariana, antes do ovário parar, ele começa a não funcionar tão bem. Então, como eu disse anteriormente, às vezes, o mês funciona, o mês não funciona. Então, para a gente explicar melhor tecnicamente, né? A gente tem, na hipófise, a gente libera um hormônio que se chama FSH para fazer o nosso ovário funcionar. Se o ovário não funciona, a hipófise entende, eu preciso aumentar esse hormônio para fazer ele funcionar. E às vezes, quando ela aumenta o estímulo, o ovário funciona. Aí ela entende, funcionou, não preciso mais estimular tanto. Aí ele não funciona. E assim fica a mulher. E como a gente vai repor hormônio numa mulher que às vezes produz, às vezes não produz? Então, a gente tem que entender muito bem em que fase que ela está dessa transição. E a gente vai tratar os sintomas que ela tem. Então, às vezes tem mulheres nessa fase que já têm irregularidade menstrual, que o sintoma principal é a TPM. Tem mulheres nessa fase que o sintoma principal é a insônia. Tem mulheres nessa fase que é a fadiga. Então, a gente vai pontuar e focar no sintoma. O que acontece nessa fase é o que a gente chama de predominância estrogênica. O que é isso? Como eu disse, antes do ovário parar, ele para de funcionar. Então, a gente não ovula. Por isso que fica cada vez mais difícil de engravidar, né? A gente não ovula. Quem não ovula não produz a progesterona, que é o hormônio que balanceia o efeito do estradiol. Então, a gente tem uma predominância do estradiol em relação à progesterona. E essa predominância estrogênica que dão esses sintomas de irritabilidade, de piora, porque é bem na TPM, os dias que precedem a menstruação que a gente deveria ter ação da progesterona e a gente não tem. Então, a mulher, ela consegue perceber nitidamente que são dias específicos do mês que ela não se reconhece, que ela fica fora de si. Então, uma estratégia, sim, é a reposição do que a gente sabe que está faltando, que é a progesterona. A gente faz a reposição da progesterona e, às vezes, isso vira a chave. As pacientes voltam e falam assim, doutora,
Eu queria ter conhecido isso antes na minha vida. Ela dorme bem, e isso é tão gratificante para a gente, saber que você conseguiu realmente resolver a grande parte dos problemas da mulher com um hormônio que ela sempre produziu, ela deixou de ter, e eu entendi que era o que ela estava faltando. Então, isso é uma das estratégias. Mas, sim, associada a um estilo de vida saudável, a mulher tem que dormir. Quem não dorme não vai estar bem no dia seguinte, não vai estar se sentindo bem disposta, né? Libido, como que a mulher vai ter libido se ela não estiver dormindo bem e estiver se sentindo irritada? Então, a gente tem que tratar a base, que é a falta do hormônio, que é essa predominância do estradiol em relação à progesterona. E se isso não trouxer 100% da melhora, a gente vai associando estratégias para melhorar os outros sintomas. O emagrecimento, se ela estiver se sentindo fora de peso, né? Libido, se libido realmente for algo que incomode, a gente foca na reposição para a libido. Então, mas primordialmente, na grande maioria das vezes, a gente repor o que a gente sabe que está faltando já vai resolver. E muitas vezes precisa de terapia de casal também, encontro de casal, porque eu fico pensando, né, nessa fase, aí a mulher irritada, assim, à beira de um ataque de nervos, o marido não compreende, o relacionamento fica o caos. Aí você conserta o hormônio, mas o relacionamento tá ruim. Ou passaram aqueles 2 dias que você tá com muita falta de progesterona, mas em compensação também só tá de briga, né? Então tem que mexer em tudo. Não pode, a gente não pode achar que um medicamento vai resolver todos os problemas. Eu falo muito isso para as pacientes. As pacientes, doutora, eu estou muito cansada, eu estou muito fadigada, eu não consigo ter ânimo para fazer exercício físico. Aí eu falo, vá fazer o exercício mesmo sem ter ânimo, mesmo sem ter vontade, porque o exercício vai trazer o seu ânimo depois. Então, a gente não pode achar que o remédio vai resolver tudo, tem a nossa parte, né? A alimentação, a atividade física, é um conjunto de coisas. Agora vamos voltar aqui para o nosso bate-papo, que a gente está num momento super importante de entender melhor essa fase com a doutora Amanda Vanzelli, que é ginecologista. Eu já compartilhei um pouquinho a minha própria história, mas a gente recebe também agora a Valéria Castilho, que é representante comercial, Valéria Castilha, e que passou por essa fase super delicada e conta pra gente. Vem cá, Valéria, para que você também possa se identificar e acolher melhor a sua fase. Vou te deixar sentar do ladinho da doutora e vamos lá. Como é que foi para você viver? Você ainda tá novinha. Quantos anos você tem? 48. 48. Então você ainda tá nessa fase de perimenopausa? Não. Nos meus exames, assim, não aparecem muito pouquinho. Eu tô ainda vivendo aquele processo de oscilação. É a perimenopausa, é o climatério, Sim, né? Exatamente. E esse foi a grande dificuldade, porque assim, há 2 anos que eu fiquei numa situação, assim, emocional muito difícil. Casamento, filho, trabalho, porque você fica muito irritada. Eu tinha insônia, eu tinha muita irritabilidade, e sempre tive conseguia sempre manter o emocional, e nessa fase eu não conseguia. Teve fases assim de eu estar dirigindo e de repente do nada eu comecei a chorar. E aí eu falei, alguma coisa está errada. E aí eu fui procurar uma especialista, uma médica, mas que era especialista em menopausa, porque os exames não respondiam o que eu estava sentindo. E eu acho que isso é o pior. Porque aí os médicos que não são especialistas, eles falam, olha, você ainda não entrou na menopausa, não consigo, acho que não é reposição ainda. E aí, quando eu conheci a doutora Amanda, tudo mudou. Porque, assim, eu comecei a chorar no consultório, porque eu vi uma luz no fundo do túnel e com, assim, os primeiros passos dela, assim, eu já comecei a sentir uma diferença enorme. Que o meu marido veio falar comigo, minha filha veio falar comigo. É um aleluia da família inteira, né? Você sabe que eu me identifico muito com a história da Valéria, porque eu vivi tudo isso. Eu me lembro que na festa de 15 anos da minha filha, eu devia de estar, o quê? Com uns 44 anos. Gente, era uma loucura. Eu tava insuportável. E sabia. E sabia. E não conseguia controlar. Coitada da Carol. Hoje eu falo, ai filha, como eu fui horrível. Que a gente tinha umas brigas tão sem sentido, né? E aí, olha que bom. Porque tem médico que, primeiro,
ainda não entende muito sobre reposição hormonal e é super contra, né? E tem outros que acham que a reposição hormonal é lá na frente. Existe uma janela de oportunidade hoje que é falado, né? Isso que a Valéria falou dos exames é muito interessante, porque é isso, né? Lembra que eu falei da oscilação? Então, eu costumo explicar que se a gente dosa o hormônio, a gente está tirando uma foto daquele momento. E aquele momento o ovário pode ter funcionado. Aí você pega esse exame e mostra, se está normal, você não está na menopausa. Na menopausa, ela não está. A menopausa é um diagnóstico clínico, né? Sem menstruar por um ano, ela menstrua. E aí, mas peraí, eu não tô, mas eu tô sentindo um monte de coisa. Então, né, algo precisa ser feito. E a reposição é uma das estratégias, mas sim, tem outras coisas que a gente pode fazer. Existem pacientes que ainda não têm tantos sintomas, não têm irregularidade menstrual, e talvez não precise do hormônio para resolver isso, mas a gente tem que entender que não é o exame quem vai nos trazer essa informação. Quem vai nos trazer a informação é a paciente. É o que ela está nos contando. Ela conta nitidamente que ela mudou da água para o vinho, né? Que ela sente que ela não consegue controlar a irritação que ela nunca teve. E ela não tem um motivo para isso. Tem um marido bacana, uma filha linda, um trabalho indo tudo bem, muito pelo contrário, é o momento de maior ascensão profissional da mulher e ela vivendo esse caos. Então, a gente precisa valorizar o que a paciente está falando, né? O que a mulher está falando e não só olhar o exame. Agora, como é que o médico detetive, porque eu já entendi que ser médico é ser detetive, faz a distinção entre uma perimenopausa, é o climatério ou é uma depressão? Porque também podia ser um burnout com depressão. Sim. Alguns sintomas nos levam a pensar melhor sobre isso. Por exemplo, ela já tinha irregularidade menstrual, então ela já não menstruava tão certinho. Na verdade, ela usava pílula e parou a pílula e começou a ter uma irregularidade. Isso chama mais atenção, né? Porque a saúde... Mulher que menstrua certinho é mulher que está saudável. Começou a ter irregularidade menstrual, os hormônios começaram a bagunçar. Então, quando tem irregularidade menstrual, a gente já pensa que o hormônio não está como estava. E toda mulher depois dos 40 anos tem oscilação hormonal. Todas, umas vão sentir mais, outras menos. Então, a gente faz, no caso dela, ela tinha irregularidade menstrual, isso já a incomodava. Então, a gente usar o hormônio para fazer com que ela menstrue regularmente já iria trazer benefício. Então, a gente faz uma prova terapêutica. A gente fez a prova terapêutica, no caso dela, com a progesterona e tudo resolveu. A progesterona estabilizou essa oscilação e isso trouxe o benefício para ela. Agora, quando a gente lança a mão de dosagens seriadas de hormônio, então não é com uma consulta que eu vou dar o diagnóstico. Eu avaliei ela numa consulta. Está tudo bem nos seus exames. Vamos iniciar uma estratégia terapêutica que nem sempre é o hormônio, mas eu preciso te reavaliar em 30, 40 dias. A gente repete os hormônios. A gente vai acompanhando essa oscilação. Então, é um acompanhamento clínico e laboratorial para a gente conseguir realmente detectar. E a prova terapêutica que vai nos dar a resposta, porque, como eu falei, a gente não pode desvalorizar as doenças que continuam existindo, o burnout, a depressão. Então, no caso da Valéria, não melhorei, usei todas as estratégias que eu tinha, a gente procura a ajuda de um psiquiatra. Mas a gente não pode fazer o inverso, né? Procurar o psiquiatra antes de entender que a oscilação hormonal pode justificar quase tudo isso que ela está sentindo. Ainda bem que tem médicos e médicos, né? Hoje existem os psiquiatras que pedem todos os exames, inclusive os hormonais, para tentar entender o que está acontecendo e vão direcionando para os colegas especialistas, né? Porque, de repente, nesses sintomas todos, foi assim que eu descobri que eu estava com hipotiroidismo também, né? E aí que também traz um monte de sintoma muito parecido com tudo isso, quer dizer, era tudo junto e misturado. Temos perguntas, né? E a turma que está assistindo o programa já mandou uma avalanche de perguntas. A produção pediu para eu só dar um tempinho para eles organizarem, porque aí a gente vai respondendo pontualmente. Mas eu já agradeço demais, tanto a doutora quanto você, Valéria, porque esse assunto
vai direto às necessidades das nossas telespectadoras agora que estão assistindo, inclusive as que já passaram por tudo isso e na época não existia explicação e que hoje estão vendo filhas extremamente irritadas, sem paciência com os netos, para que você também possa conversar. Às vezes sua filha está no trabalho e não assiste Vida Melhor, mas você recebendo esse conteúdo, esse conhecimento precioso, pode bater um papo e alertá-la para essa possibilidade, né? Para fazer uma investigação mais detalhada. Antes de eu ir para as perguntas, tem alguma consideração que você gostaria de deixar, doutora? Na verdade, eu acabei não respondendo a sua pergunta da janela de oportunidade. E existe sim uma janela de oportunidade que, na verdade, é o tempo máximo que a gente pode iniciar a reposição hormonal, que são 10 anos passado o diagnóstico de menopausa. Então, uma mulher que entrou na menopausa e 10 anos não fez reposição, ela não vai ter mais benefício iniciar a reposição após esses 10 anos. Mas a janela de oportunidade entra também no extremo oposto, né? Qual é o melhor momento de iniciar a reposição hormonal? A gente não precisa iniciar a reposição hormonal na mulher que está morrendo de calor, da mulher que já engordou 10 quilos, da mulher que já está se arrastando, da mulher que está extremamente irritada. A gente tem que fazer a reposição do que ela precisa na fase que ela precisa. E no caso, a mulher na transição menopausal, ela já precisa de alguns ajustes e a gente não precisa esperar ela entrar na menopausa para que isso seja feito. Isso também é uma janela de oportunidade. Isso é maravilhoso. Eu, como você, também fiz a minha e me salvei. E salvei a minha vida, meu casamento, inclusive. Eu volto aqui já, segurei um pouquinho. Se você já mandou a sua pergunta, você deve estar aí ansiosa para ver sua participação. É lá no Vida Melhor Oficial, para quem ainda não mandou a pergunta, dá tempo de mandar e a gente tem as respostas em alguns momentinhos. Mas agora vamos lá, pergunta na tela, porque aí a gente já vai ouvindo as respostas aqui das nossas duas convidadas, doutora Amanda Vanzelli e da Valéria Castilha, que passou por essa fase que talvez você esteja passando hoje. Cíntia Cardoso diz assim: boa tarde, tenho as seguintes perguntas. A menopausa é para sempre ou possui um período determinado? Qual é o melhor tratamento para o emagrecimento na menopausa, além da alimentação saudável, doutora? Menopausa não é para sempre. Na verdade, menopausa é uma data, né? A data da última menstruação, passados um ano. Então, eu fiquei um ano sem menstruar. No dia 2 de janeiro foi minha última menstruação, ali foi a sua menopausa. Ah, então não preciso mais falar assim, sou uma mulher menopausada? Você já é uma mulher na pós-menopausa. Tá, então eu sou uma mulher normal, já passei pela menopausa e ponto. Mas você está na pós-menopausa, o seu ovário continua não funcionando e o tratamento continua. O que é ótimo, não corro o risco de engravidar. Há vantagens, né? Claro. Eu acho que quando as pessoas perguntam isso, elas querem perguntar, será que eu vou ter sintomas para sempre, né? E isso é muito individual, né? Tem mulheres que não sentem nada e falam, eu passei pela menopausa sem sentir nada, e tem mulheres que sentem muitos sintomas, mas não sentir nada é praticamente impossível, porque existem mais de 100 sintomas que a privação hormonal acarreta, né? A gente foca muito no calor, nas ondas de calor. As mulheres acham que não ter ondas de calor é não ter sintomas de menopausa. E vai muito além disso, né? É a fadiga, a indisposição, é o zumbido no ouvido, é a secura ocular, é a irritabilidade, é o ganho de peso, sim. Tratamentos para o ganho de peso na menopausa, na verdade, ela falou, além, né, de uma alimentação saudável, a gente falou da atividade física, que é item 1 da prescrição médica, é atividade física e preferencialmente a musculação, porque a gente tem que priorizar a manutenção da nossa massa muscular, priorizando o envelhecimento saudável. A massa muscular é primordial e é a musculação quem nos proporciona isso. E associar estratégias, aí depende, a gente pode usar medicação, sim. O que as pessoas colocam muitas esperanças na reposição hormonal na questão da perda de peso. Reposição hormonal não é emagrecedor. Ela simplesmente vai te deixar equilibrada para que você consiga, sim, perder o peso. Então, ela não emagrece, mas ela também não engorda, que é também o outro grande medo das mulheres, né? Então, ela devolve a sua capacidade de emagrecer.
Aí existem mulheres que sim, com uma dieta, atividade física, elas vão emagrecer. Existem mulheres que precisam de um auxílio com medicação, então isso é bem individual, mas entender que a reposição, ela nos ajuda a dar o equilíbrio. Sem os nossos hormônios é muito difícil, porque eles são os nossos anabolizantes naturais, né? Eles que aceleram o nosso metabolismo. A mulher sem hormônio, o metabolismo vai lá para baixo. Então, ela corre numa esteira ao contrário. Ela está tentando e o metabolismo não está deixando. Por isso que fica tão difícil emagrecer nessa fase. Doutora, para nós leigos, é muito difícil hoje em dia, com tanta informação, a gente seguir uma linha de pensamento, um direcionamento, porque existem médicos que pensam de um jeito e médicos que pensam de outro jeito. A gente, olhando as redes sociais, às vezes fica doida. Eu recebo aqui um monte de perguntas das meninas, porque alguns médicos falam para elas: não, sou contra a reposição hormonal, você não vai fazer de jeito nenhum. Aí ouve você falando, eu sou super a favor de reposição hormonal, porque estudo muito sobre o assunto, entrevisto muitos médicos, aí às vezes elas brigam comigo: por que você fala a favor da reposição hormonal, meu médico é contra? Em quem a gente acredita? Por isso que é tão importante esse movimento que está acontecendo agora, porque não pode ter isso, né? Acreditar ou não acreditar, porque quem não prescreve passa a ser o médico conservador e quem prescreve é o picareta. E isso mudou. Isso tudo aconteceu porque no passado, né, a reposição hormonal ela foi feita da maneira errada para as pessoas erradas, mas era o que tinha. Então eram hormônios vindos de urina de égua, hormônios sintéticos, para mulheres sem indicação. Todo mundo começou a usar hormônio. E aí o estudo que foi feito lá em 2002, o WHI, mostrou um aumento da incidência do câncer de mama e do risco cardiovascular. E aí, de 2002 para cá, a gente criou essa hormoniofobia. Na minha residência eu ouvi isso, eu sou mastologista. Então, como mastologista, eu não prescrevia hormônio para ninguém. Só que eu continuei estudando, atualizando e os hormônios foram mudando, as estratégias foram mudando e hoje o que a gente tem é extremamente seguro. Isso não sou eu quem está falando, são os estudos que estão mostrando. Estudos mais modernos e melhores. E até a revisão desse próprio estudo mostrou isso, né? Que não é para todo mundo, mas quando bem indicado, ela é extremamente seguro. Quando a gente fala dos hormônios isomoleculares, são hormônios com estrutura molecular igual ao nosso hormônio. Então, eles são extremamente seguros, mas sim, eles precisam ser bem indicados, precisam respeitar a janela de oportunidade, eles precisam ser feitos na dose certa, pela via certa. Então, é uma alfaiataria, então precisa ser bem feito. Mas os médicos que não indicam, eles podem não indicar, mas eu acho contraindicar um erro médico, porque você está privando a mulher de um tratamento que vai trazer benefício para ela. Aí a Kel Oliveira fala: se uma pessoa não quer fazer reposição hormonal, quais são as outras opções que você indica? É interessante isso, porque a paciente que não quer fazer, provavelmente porque foi contraindicada, né? Sim. A gente encontra ainda pacientes que não querem por isso, porque a gente ainda não conseguiu desmistificar isso que foi criado há muito tempo. Então, mas isso deve ser respeitado. Se ela não quer, a gente vai tratar sintomas através de suplementação. Existem sim suplementos que melhoram muitos dos sintomas, existem fitoterápicos que melhoram, então sim, existem outros manejos, mas quando a gente fala de reposição hormonal, eu não estou falando de alívio de sintoma, eu estou falando de prevenção de doenças do envelhecimento, eu estou falando de prevenção de osteoporose. Osteoporose dá sintoma? Não. Não, a osteoporose vai dar uma fratura quando já estiver instalada. Então, a gente está falando da prevenção de doenças do envelhecimento. A reposição hormonal previne a osteoporose, tem um fator protetor do coração. Sim, diminui o risco cardiovascular. O estradiol é o maior protetor para o coração. Previne, não posso falar isso porque a gente ainda não tem estudos, mas caminhamos para isso. Demência, né? Além de ajudar na preservação de massa muscular. Então, é o que a gente está falando, né? Envelhecer com qualidade de vida. Não é um anti-envelhecimento, é um envelhecimento com qualidade. Perfeito. Volto já aqui com vocês, tá bom?
Sabe uma coisa que eu me lembrei? Tem muitas mulheres que não estão fazendo reposição hormonal e tal, e com esses sintomas de depressão, depois eu vou até perguntar para a doutora. E aí começa a ter muito calorão, porque não foi a ginecologista, por exemplo, para ver essa questão hormonal, mas foi ao psiquiatra e está tomando um antidepressivo. Alguns antidepressivos dão suor, calor noturno, principalmente. Às vezes até em outros horários do dia. Então presta atenção nisso, mas eu volto para a doutora explicar, tá? Vamos continuar com as perguntas? Por que a pele da gente envelhece, doutora? Falta de colágeno. Falta de colágeno, tá vendo só? O estradiol, ele é um precursor de colágeno, né? Então, sem o estradiol, a gente diminui a quantidade de colágeno, que é o que dá a espessura da pele. Então, a pele vai ficando fininha e flácida. Então, reposição de colágeno, associar alguns, né, ativos, achar que a reposição hormonal vai fazer com que nossa pele volte, isso não vai acontecer. A gente sabe que a reposição o objetivo não é devolver os nossos hormônios ao que era quando a gente era jovem. É manter o suficiente para a prevenção das doenças, como eu disse. Perfeito. A Vera Costa diz assim: sou Vera de Fortaleza, tenho 43 anos e estou sentindo tanta coisa, falta de sono, ganho de peso, muito cansaço, tenho adenomiose. Isso tudo já pode ser sintomas da perimenopausa? Pode. Me identifico, também tenho 43. Pode sim, é aquilo que a gente falou, a gente tem que ser um pouco investigador. Não achar que não pode tudo ser falta de hormônio a partir de agora, né? Então a gente precisa entender, além disso, o que está acontecendo, como estão seus ciclos menstruais. Muitas mulheres nessa fase ainda fazem uso de pílulas orais combinadas e isso acaba também interferindo muito, porque elas bloqueiam a nossa produção hormonal. Então, a gente fica sem os nossos hormônios endógenos. Então, a pílula é uma vilã nessa fase para a mulher. Então, a gente precisa avaliar. Você é usuária de pílula? Como estão os seus hormônios? Como estão seus ciclos? Se eles são regulares, se eles são irregulares. Então, dificilmente uma mulher que menstrua corretamente, que não teve nenhuma alteração, nessa fase já esteja tendo oscilação. Mas sim, a gente tem que, pelo menos, levantar isso como uma hipótese. Perfeito. Valéria, você estava com falta de sono também, tinha ganhado peso. Sim. E não conseguia mais, assim... E aí essas coisas juntam e acabam irritando muito, porque você parece que vai somatizando o peso e você não consegue, sabe assim, você vai comendo menos, você vai filtrando o que você vai comer. Eu cheguei no consultório e eu falei, eu tô comendo legumes e uma proteína, eu tô há 1 ano malhando e eu continuo assim, falaram que se eu fizesse isso eu ia melhorar, mas eu não tô melhor, eu sinto que emocionalmente isso não tá legal. E aí, do momento que a gente fez a reposição hormonal, eu senti que sim, aí as dietas começaram a funcionar. Acho que até o meu bem-estar, eu comecei a me sentir melhor, aí acho que uma coisa vai puxando a outra, e aí eu consegui me sentir equilibrada. Perfeito. Agora também é importante, eu digo isso para vocês, meninas, por ter passado e ter vivido essa fase, já tive 43 anos, que é importante a gente acolher essa fase também, entender que o nosso corpo muda, né? E que a gente não vai mesmo mais ter aquele peso, por exemplo, de quando a gente era menina. Eu casei com 54 quilos. Só para vocês terem uma ideia, 54 quilos. Então, eu achava que meu peso era aquele 54. Hoje, eu visto 38 e peso 63 quilos, 9 quilos a mais do que um dia eu já pesei. A estrutura do corpo da gente muda também, né? E a gente precisa acolher esse novo corpo. Como é que seria a Cláudia hoje com 54 quilos? Seria horrível, né? Porque a gente tem que lembrar disso também, né, doutora? Sim. E o peso, ele nos traz muitos poucos dados sobre nossa saúde, né? A gente pode pesar 54 quilos de diferentes maneiras e 64 quilos de diferentes maneiras. Você pode estar muito melhor aos 64, desde que você tenha uma massa muscular preservada, né? Exato. Então, eu falo para as pacientes, esqueçam a balança. Isso só para a mulher ainda que pesa 60 de manhã e 68 no fim do dia. Isso, para a mulher, isso é um transtorno. Então, a gente tem que... O mais importante é a nossa composição corporal. Esses 60 quilos é gordura, é massa muscular... Voltando ao assunto da preservação da massa, isso é extremamente importante e o peso não nos dá esse dado.
Perfeito. A Esther Oliveira, ela diz assim: tenho 40 anos, já posso fazer reposição hormonal? Porque vemos tantas pessoas reclamando da menopausa que ficaram com medo. Tem como tratar antes? Tipo, tomar chá de folha de amora, dizem que é bom para os calores, né? Ela quis dizer. Não estou ainda nessa fase, mas já quero saber para fazer alguma coisa antes para não sofrer tanto. A Esther eu conheço até pessoalmente, que é uma telespectadora muito querida, e a gente já fez uma promoção e eu tive o privilégio de ir até a fazenda que ela mora. Ela mora no interior do interior de Goiás, e aí ela tem, inclusive, algumas limitações em relação à saúde, porque o posto de saúde mais próximo é distante de onde ela mora, tananã. A reposição hormonal está disponível através do SUS? Não, a reposição hormonal, graças a Deus, muitos, a gente está até tendo aí um projeto de lei com algumas mudanças, mas a reposição hormonal, da maneira que a gente preconiza, não. Existem algumas reposições hormonais pela via oral, pelo SUS, mas não é a reposição hormonal, vamos dizer assim, que a gente considera a melhor opção. Mas é melhor fazer o que não é a melhor opção do que não fazer. Tá? A gente sempre fala isso. Existe o melhor e existe o que dá para ser feito. Então, existem sim alternativas no SUS para serem feitas com medicações bioidênticas, inclusive. Mas eu acredito que isso não, no ambiente do SUS, o problema não é nem a medicação, é a prescrição. Ela é muito pouco feita. Se a gente tem preconceito isso da parte médica, que atende consultório particular, imagina no SUS, né? E eu acho até que isso por um certo ponto, é uma segurança, porque para fazer reposição hormonal, você precisa acompanhar essa paciente, né? Você não pode tomar o que a sua amiga está tomando e seguir a sua vida achando que está tudo bem. É muito individualizado, então precisa ter um acompanhamento mais de perto. Respondendo à pergunta da Esther, a gente só faz reposição hormonal quando a gente está com falta de hormônio. Então tem que fazer toda a bateria de exames para ver se está faltando hormônio. Não, a gente não vai repor o que não está faltando, mas o que ela pode fazer antes é atividade física, dieta equilibrada, ter um estilo de vida saudável. E ela está tentando desde que descobriu Vida Melhor, né, Esther? E ela acompanha a Carol Borba, que é uma professora pela internet, e ela está lá fazendo os exercícios dela, é uma graça de ver. Além do trabalho que ela alimenta os animais, a fazenda, enfim, que também não deixa de ser uma atividade física, né? A Terezinha Albano está dizendo assim, olha que sério, meu médico está contra a medicação hormonal, pois pode causar câncer. Isso ocorre? Isso é o que a gente mais ouve, né? Digo novamente, sou mastologista, né? O grande medo é o câncer de mama. Então, a gente estuda bastante isso. E esse conceito foi criado pelo estudo que eu disse anteriormente, que fazia uso dessa medicação, e a revisão desse estudo mostrou que a combinação da reposição hormonal, se bem indicada na dose certa, ela pode até proteger a mama. Tá? Então, isso precisa ser quebrado, porque esse é acho que é o maior medo da grande maioria das mulheres. Então, os médicos têm grande parte de culpa nisso, porque a mulher não quer fazer, como você disse, porque ela foi contraindicada, não é porque ela não quer, alguém falou isso para ela. E os estudos já mostram extrema segurança com o uso do estradiol e da progesterona, que são os hormônios bioidênticos, em relação ao câncer. O estradiol, inclusive, nesse estudo foi mostrado que ele exerce um efeito protetor. Então, deixem de ter esse medo, mas claro que, como eu disse, tem que ser na dose certa, né? A gente não pode fazer da nossa cabeça, a gente tem que fazer a diferença entre o veneno e o medicamento é a dose, né? Esse medicamento pode servir para o bem ou para o mal, a depender da dose que ele é usado. Agora é interessante isso, porque ao mesmo tempo que eu ouço você falando e faz todo sentido, na farmácia vende sem receita médica. E aí, por exemplo, se a pessoa vai lá e compra o gelzinho, tá até dizendo, você usa um pump, aperta, passa na pele. Isso não dá para entender o porquê que pode, porque pode ser um problema? É vendido sem receita e a paciente pode usar da maneira que quiser, quantos pumps ela quiser, né? Então, assim, é um contrassenso mesmo, né? Se é uma coisa que causa câncer, tá ali na farmácia, então não vai causar câncer.
nem se usado de maneira errada, porque isso é uma coisa a longo prazo que depende de N fatores. O câncer, ele não tem um fator de causa, né? Ele tem... Sabe qual é o maior risco para câncer de mama? E não estou falando o maior, estou falando o maior 20 vezes maior. É a obesidade. Ó, a obesidade é 20 vezes mais perigosa para o câncer de mama do que a reposição hormonal. Presta atenção nisso. Eu vou voltar aqui já para vocês deixarem uma consideração final, mas antes eu quero perguntar para a Simone se ela faz reposição hormonal. Você está com quantos anos, Si? Faço 46 anos, mês que vem, 46 anos, ainda não faço, mas me identifiquei muito com a questão de acima dos 40, a partir dos 40 já ir começando a fazer a Mas você reposição. sente alguns desconfortos? Sente, de repente, algum desses sintomas? Um pouco mais cansada, engordou? Principalmente aumento de peso e sabe aqueles... Brain fog. como que significa? É apagão. Tipo É. assim, eu esqueci. É isso, eu percebo que eu ando muito esquecida, coisas que não aconteciam antes. Ó. Precisando anotar tudo no celular. Ó, Clau. doutora, ó, doutora. A Amanda tá aí pra isso. Vamos voltar lá com a doutora Amanda, com a Valéria. E aí, o nosso tempo chega ao fim, mas eu queria uma consideração da Valéria. O que você falaria para as meninas? Eu acho bem legal você ter deixado essa oportunidade. O que eu queria falar é exatamente isso, assim, o que eu tenho depois da qualidade de vida que eu tive quando eu comecei a fazer a reposição hormonal, eu fiquei pensando muito nas nossas avós, nas nossas mães, porque assim, é muito difícil passar por essa fase e está sendo discutido agora, né? Assim, muito recentemente, assim, sempre houve esse tabu de falar do quanto seria pior fazer do que a qualidade que você pode ter. Eu acho que vale a pena pesquisar, fazer como eu fiz, achar um bom médico que acredite também, né, nessa possibilidade, que faça acompanhamento, não faça sozinho. Eu acho que isso é fundamental, porque você tem que ver o hormônio que está em baixa em você. Então, o que eu diria, mas assim, eu acho que as pessoas deveriam tentar, porque assim, a qualidade que eu ganhei, eu falo isso porque assim, estava difícil em casa, com meu marido, com a minha filha. E depois ver a satisfação deles me verem melhor, assim, para mim não tem preço. Qual é o tipo de reposição que vocês escolheram? No meu caso, assim, foi feita uma leitura com vários exames, a gente fez uma bateria mesmo de acompanhamento, mais o que eu estava falando clinicamente, que eu estava sentindo, a gente fez por uso de progesterona. Via Oral. Então Sim. você toma todo dia Todo dia. um remedinho. Exatamente, mas a dosagem, inclusive, inicialmente não eram todos os dias. Então, a doutora, com acompanhamento, a gente fazendo com o médico, aí ela sentiu a necessidade que já tinha melhorado, mas que assim, Valéria, acho que para você, para ficar, aí foi crucial. Por isso que eu acho que o mais importante é você acreditar, porque a qualidade que você tem é assim, para gente que trabalha, para gente que cuida da casa, para gente poder administrar todas essas emoções, eu acho que assim, vale a pena acreditar nisso, fazer os exames e iniciar. Eu entendo muito o que a Valéria está falando, porque esse ajuste é muito individualizado mesmo. Sabe que eu estava, há um tempo atrás, com uma dificuldade de dormir. Estava com insônia e o meu ginecologista vendo meus exames, ele falou, eu acho que eu vou repor um pouquinho de progesterona. Como eu uso o intradérmico, que são os implantes, né? Ele falou, vamos passar um gelzinho de progesterona toda noite e tal, porque eu acho que vai melhorar a sua qualidade do sono. E assim, gente, em um mês, eu virei uma banana. Eu chorava, eu estava toda angustiada, eu estava toda triste, eu estava toda questionadora. Quem me acompanha nas redes sociais deve ter visto até um post que eu fiz de desabafo, ó vida, ó céus, né? Que todo mundo ficou meio, ai, vai passar, tudo fica bem. Mas aí o meu médico viu e falou, Clau, para a progesterona. Eu parei a progesterona, eu voltei a ficar excelente. Então, assim, é individualizado, né, doutora? Sim, isso é um belo exemplo. Tem paciente que vai ficar bem, tem paciente que vai dormir melhor, tem paciente que não vai conseguir acordar no dia seguinte. Então, é muito individual. E existem pacientes que vão passar pela perimenopausa e não vão precisar fazer reposição. Existem pacientes que vão repor só progesterona, que foi o caso dela. Existem pacientes que já vão precisar. Então, isso é extremamente individualizado e
Eu tenho o receio de falar de reposição é todo mundo achar que amanhã precisa ir no médico porque eu já tenho 45 anos e eu preciso repor hormônios. Não necessariamente. Essa fase de transição é muito individual. Ela se beneficiou com a progesterona, tem paciente que já vai precisar de 3 dos outros hormônios, tem paciente que não vai precisar de nenhum hormônio, que a queixa dela é só o sono, uma suplementação já vai ajudar. Então, é isso que a gente tem que entender, saber que existem possibilidades inúmeras para tratar esses sintomas e que são causados, na maioria das vezes, pela oscilação hormonal. Perfeito. Eu perguntei da Valéria, eu uso... Falar de mim, né? Porque eu uso um pouquinho de progesterona, mas não o outro que o doutor tinha me passado para eu passar gel, porque eu já tinha um pouco, então estava ok. O estradiol e um pouco de testosterona também. Então são os 3, tá? Uma combinação intradérmica, que são aqueles implantes que a gente coloca no bumbum e são absorvidos naturalmente com o tempo. Mas eu gosto de falar também que é a cereja do bolo, a reposição hormonal. Porque se eu não fizer a minha parte, Sem dúvida. se eu não fizer o exercício físico, se eu não cuidar das minhas relações, se eu não cuidar do meu casamento, se eu não buscar ser mais sábia, se eu não buscar ter a minha espiritualidade em dia, aí a situação não fica boa. Então, é um conjunto de tudo, Sim, né? Sem dúvida nenhuma. concordo. Ser mulher. Ó, conversei com a doutora Amanda Vanzelli, ginecologista, e ela tá no Instagram, DRA Amanda Vanzelli, com 2 L's, tá? DRA Amanda Vanzelli, com 2 L's. E Valéria Castilho, que tá no Instagram como Valéria Castilha. Daí você pode seguir as meninas e aprender mais, marcar sua consulta com a doutora Amanda e tudo mais. Muitíssimo obrigada, Eu que amei o nosso agradeço. bate-papo. Obrigada pela Obrigada. contribuição e até a próxima. Obrigada. Obrigada Uma linda semana. pela oportunidade. Obrigada, doutora.